Dentro da série Instituto Gunevingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro do Apocalipse. Damos continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, ainda no livro de Apocalipse, dando sequência aos diversos tópicos que temos visto, lembrando numa revisão que o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, é a revelação de Deus a João. Apocalipse quer dizer revelação, não quer dizer que seja caos ou estado caótico, é simplesmente revelação. O objetivo do livro, mostrar às 7 igrejas, ou a igreja em todo o tempo e em todas as gerações, as coisas que são e as que brevemente devem acontecer, segundo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O nosso esboço proposto envolve 8 sessões, contendo também naturalmente a introdução do que já vimos as 4 primeiras sessões. A última, a 4ª, foi a abertura dos selos, ou melhor dizendo, as 5 primeiras sessões. Estamos encerrando com a 5ª sessão, o toque das 7 trombetas. Encerrando esta sessão, a próxima continuidade do estudo, sessão 6, as 7 salvas da ira de Deus. Desde o princípio temos destacado alguns pontos nas diversas partes do nosso estudo. Na introdução, lembramos sempre, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. É vontade de Deus que nós estejamos lendo, ouvindo, conhecendo aquilo que aqui está escrito para nós. Não é para ser deixado para um tempo futuro, é para agora. E este agora é desde quando Deus deu a revelação a João para transmitir às igrejas. Nas primeiras palavras de Jesus, temos Jesus dizendo: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse contém passado, também o presente e o futuro, lembrando que isto no tempo de João. Pelo que muita coisa que para João era atual, era da época, ou mesmo futuro, hoje já pode ser passado. Mas continua a verdadeira expressão, porque não se cumpriu tudo, nós não estamos na glória celestial. Apocalipse continua tendo passado, presente e futuro. Nas cartas, o lembrete do Senhor o alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na sequência, vimos também capítulo 4, capítulo 5, a visão da corte celestial. E ali foi nos apresentado um livro onde estão os desígnios de Deus. Um livro com 7 selos que foram aos poucos sendo abertos por Jesus e nos davam as revelações. O principal que queremos falar sobre os selos, relembrando que todos os selos falam de desígnios de Deus. Começam com a apresentação de Jesus Cristo sendo o Senhor. Este é o decreto desígnio principal de Deus. Em Jesus está centralizado tudo. É por Ele, é para Ele que o mundo foi criado e ainda existe, sustentado por Ele. Mas os homens em rebelião contra Deus são corrigidos por Deus através de muitos males que Deus ordena ao mundo, em termos de uma correção ou castigo, para que possam se submeter à vontade soberana de Deus. E encerra os selos, naturalmente,
com o fim deste mundo. E o interessante é que isso acontece no sexto selo, que apresenta na sequência o sétimo selo com as trombetas que ainda deveriam tocar. Mas as trombetas não são após os selos, estão como que em paralelo esses acontecimentos determinados por Deus, e que são também Deus operando no mundo. As 6 primeiras trombetas referem-se a repreensões sobre o mundo, castigos parciais, para que os homens possam se arrepender e virem dar crédito ao Evangelho e terem a salvação de suas almas. Ficou por último uma 7ª trombeta, a qual traz para nós grandes visões, ou visão de grandes sinais. A partir do capítulo 12, vimos a mulher e o dragão. No capítulo 13, as bestas, uma primeira besta que saía do mar, com 7 cabeças, 10 chifres, uma outra besta que saía da terra, parecendo um cordeiro, tendo 2 chifres, mas a boca falava como o dragão. No capítulo 14, já encontramos uma visão do exército celestial, ou da glória celestial, e o fato que ali se apresenta é que no céu tudo organizado, tudo debaixo da sujeição e daquilo que Deus determinava que acontecesse, e também mostrando os salvos e, por fim, a colheita final de Deus e a vindima. Lembrando que a colheita é o Senhor recolhendo os seus para a glória celestial, e a vindima é o derramar da ira de Deus, consumindo com todos os ímpios. Isto mostra, tal qual o 6º selo, o fim do mundo, e aqui no capítulo 14 temos o fim do mundo com o arrebatamento dos salvos da igreja e a destruição dos ímpios na face da terra. Mas a 7ª trombeta também mostra a visão de 7 anjos com as últimas pragas. É o capítulo 8, onde temos chegado, e no verso 1 vimos, e a partir daqui vamos estar dando sequência, quando o grande e admirável sinal no céu é 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, com o derramar destas pragas sobre o mundo, termina toda a ira de Deus, cumpre-se todo o castigo de Deus sobre a humanidade. Passando, portanto, ao capítulo 16, e vendo agora o derramar da ira de Deus, o que temos ali citado nos primeiros 2 versos é o derramar da primeira taça da ira de Deus. O texto do verso 1 e 2 dizem: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Observem, só para termos entendimento, a palavra aí no verso 1 fala taças, mas em outros lugares nós vemos a citação de salvas. Taças, salvas ou copos da ira de Deus não faz diferença. É o derramar de uma porção da ira de Deus sobre o mundo. Sendo que a primeira manifestação da ira de Deus sobre o mundo está no trazer-se uma chaga má e maligna nos homens que têm o sinal da besta e que adoram a sua imagem. É de forma geral, não fala de uma forma restrita, como parcial, conforme vimos nas trombetas, a terça parte, não.
é um derramar generalizado. O que pode ser essa chaga má e maligna? Só observarmos a humanidade, que com o passar do tempo, muitos e muitos males acontecem aos homens, muitos tipos novos de enfermidade, e tudo isso trazendo tormento para os homens. O que precisamos entender, não vem ao acaso. O mundo é regido, dominado, governado por Deus, e o que sucede é determinado por Ele, ou no mínimo tem a sua permissão. E assim é a primeira taça, a primeira porção da ira de Deus no mundo. No verso 3 do capítulo 16, um segundo anjo derrama a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Observe isso também, semelhante ao que vimos na trombeta, ao ser tocada a terça parte do mar. A terça parte foi ferida e morreu a terça parte, mas já na ira de Deus, complementando, encerrando toda a ira de Deus, todo o mar é ferido e toda criatura no mar morre. Se isso fosse um após o outro, já seria um colapso total no mundo, pelo que vamos entender, que não deve acontecer isso de uma forma imediata. É algo já determinado e vai acontecendo progressivamente sobre a face da terra, no particular do mar. Uma terça parte ferida já seria um caos, se fosse de imediato, mas o processo vai avançando. Observem recentemente os danos nos mares. Petróleo derramado, agora radioatividade no mar, e isso mostrando que o homem não tem controle. E o mar está sendo ferido cada vez de uma forma mais grave ainda. É um incidente ou uma determinação de Deus, uma correção que Deus derramou sobre o mundo? Fica aí a pergunta, e sabemos perfeitamente que Deus domina sobre tudo. O terceiro anjo derrama a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Observe, nas fontes das águas, nos rios. O verso 5 continua: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então observe agora que, diferente e numa relação com o toque de uma das trombetas, as águas potáveis são feridas, as águas doces. Lá 1/3, aqui total. Se isso acontecesse em um dia, que seria do planeta Terra? Pelo que não deve ser algo de imediato, mas tudo caminha agravando-se com o tempo. É só observarmos hoje a poluição que está nas águas. Pode se agravar e tudo isso caminha para um dano total. No verso 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Lá nas trombetas, semelhantemente, 1/3 foi ferido, mas aqui é uma ferida para trazer calor sobre os homens, abrasando os homens. E podemos observar hoje como está o nosso clima,
Muitos justificam de uma forma ou outra, chamando de efeito estufa e outros particulares, mas na verdade estamos com um calor um pouco maior do que o de antigamente. Até quando vai isso? Vai isto avançando até ser de uma forma insustentável e também concluindo com o fim do mundo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Observem sobre o trono da besta. Já temos estudado a besta. É o sistema de governo no mundo. Ainda que esse sistema de governo não atingiu o seu apogeu de poder, de atuação, mas observe que, apesar de tudo que está acontecendo, de um avanço, de um domínio globalizado no mundo, o mundo está inquieto. Um mundo, de fato, vive uma situação de estar em trevas, envolvido em trevas, uma situação tenebrosa mesmo. É Deus que permite. E quando vier a dizer que agora há paz e segurança, aí Tessalonicenses, não esqueçamos dessa palavra, ali nos avisa, sobrevirá repentina destruição. No verso 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui está esta colocação. Mas vamos entender que o tempo que vivemos é de uma realidade. Já vimos, no tópico da lição anterior, que a guerra de que a Bíblia fala em Apocalipse não é contra a carne nem contra o sangue. Ela se processa em termos celestiais, espirituais. Pelo que, quando fala de um obstáculo, de um rio que se seca para preparar o caminho dos reis do Oriente, não vamos imaginar uma grande guerra na terra e um exército do Oriente para atacar quem? Sendo que o mundo está globalizado e todos estão debaixo de uma mesma chefia. Esta colocação é mais na ordem espiritual. Avancemos um pouco mais. Consideremos o que é o rio Eufrates. Na descrição da terra prometida, da terra que mana leite e mel, as extensões das terras são apresentadas. Podemos ver em Josué, ou mesmo em Deuteronômio, a citação da área abrangida e os limites. E o Eufrates é simplesmente uma divisa, um limite na região norte. Antes tínhamos o Egito no sul, do qual saímos, representando a nossa saída do mundo em direção à terra prometida. Mas agora o Apocalipse diz de um rio Eufrates, que é o limite norte, que agora está rompido ou não colocando obstáculo a quem quer que possa por ele passar. Na verdade, se fosse em termos espirituais do avanço do Evangelho, significaria que o povo de Deus, espiritualmente falando, deve sair, atravessar o Eufrates e conquistar as terras para Jesus, levando a publicação do Evangelho. Mas o sentido é o contrário, é povos do norte vindo do Oriente, ou vindo do Oriente passando pelo norte, observe bem, entrando nas terras próprias do povo de Deus. Coloquemos isso no aspecto espiritual. Já no tempo passado, no tempo de Isaías,
nós temos claramente a palavra dizendo que do norte vinha o mal, e falava da Assíria, que justamente vinha dessa região acima do Eufrates e devastou as 10 tribos de Israel que tinham a sua capital em Samaria. Mais um pouco a palavra é: do norte vem o mal, e as outras 2 tribos que restaram, o reino de Judá, com Judá e Benjamim, também vem sofrer uma grande destruição, justamente de exército da Caldeia que vieram da direção norte também. Então, fisicamente, observem que o povo de Deus foi assolado pelo poder inimigo que vinha do norte, mas agora o sentido é espiritual, ou seja, na plenitude dos tempos já está rompida a fronteira norte e o mal avança terrivelmente contra a área que era para ser só do povo de Deus. Vamos entender agora. Por muito tempo a igreja lutou contra os inimigos que estavam fora e nós nos fortalecíamos dentro, um amando o outro e ajudando o outro no combate contra o que estava fora. Mas com os limites rompidos, o mal já está dentro, nas próprias terras e território do povo de Deus. É quando precisamos comparar algumas palavras que temos, que Jesus chegou a dizer, por exemplo, que uns aos outros se aborreceriam, se trairiam. Isso falando entre o próprio povo chamado à salvação. Ou, os maiores inimigos do homem são os da sua própria casa. Observe esses particulares. É a luta já dentro de um território que era para ser somente do povo de Deus e de paz e de justiça. E lembremos da palavra que já vimos lá no capítulo 11 de Apocalipse, o que também é citado em outros livros dos profetas, referindo-se a que no pátio da casa do Senhor estariam passando os povos e nações. E nós já explicamos esse ponto. O lugar é santo, era para só estar passando os santos. Mas a palavra diz que estariam entregues aos povos e às nações, que pisariam o pátio da casa de Deus. Ou seja, estaria no lugar santo, sem na verdade estarem ali para servir ao Senhor. E colocamos aquela palavra: o lugar dos adoradores é dentro do templo. Não é para ninguém ficar passeando e conversando no pátio. Mas nós vemos que no Evangelho atualmente, muitos não estão preocupados de orar, de ler a palavra, do estudo da palavra, mas festa, como gostam de festa. E muitas vezes não estão lá no lugar da festa para ouvir a palavra ou estar na oração, está passeando no pátio e não entram no lugar de adoração. Então é limite da área do povo de Deus rompida e já com estranhos dentro dela. Consideremos um pouco mais. Isso, conforme falamos anteriormente, é repetitivo, porque o rio Eufrates que falamos tanto, aqui está, limite norte da terra do povo de Deus, já foi atravessada várias vezes pela Síria, no tempo do Império Assírio e depois do Império Caldeu, na mesma área que aqui se apresenta, ou poderíamos estar vendo em um mapa projetado, em outra forma de apresentação. Também, em termos mais de um mapa, como a foto do próprio mundo, nós temos as terras que deveriam ser do povo de Deus, a Palestina, que na verdade é só figura, que hoje é espiritual, lugares celestiais, onde estão aqueles que são de Cristo Jesus. E observe, o Eufrates, fronteira norte, mas por onde já foram atacados pela Síria,
pela Babilônia, e isso é figura do espiritual para o fim dos tempos, no qual na verdade já estamos. Ainda falando da ocasião desta sexta taça, ou copo, ou salva da ira de Deus, o verso 13 apresenta para nós: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Muito bem. Voltando ao verso 13, trazendo algumas considerações. Da boca do dragão, sendo dragão o próprio Satanás, que tem como instrumento de atuação no mundo a besta, que é o sistema de governo globalizado, já visto anteriormente no estudo do capítulo 13. E, por fim, da boca da outra besta que saiu da terra, que é chamada aqui falso profeta, saem espíritos, que são justamente espíritos demônios, para congregar todo o povo, toda a multidão, todos os reis, todos os povos, para uma batalha contra o próprio Deus. Observe, fala de uma situação total de todas as criaturas. Na ordem celestial, Satanás e os seus seguidores; na ordem humana, a administração dos governos, a besta; e o falso profeta, o sistema religioso do mundo, que em vez de ensinar o povo nas coisas de Deus, prefere ajuntar-se ao sistema político e de administração do mundo, chamando todos os povos para uma situação de oposição a Deus. O que já temos falado de outras vezes, é só observar as leis que estão havendo agora no mundo. As leis antigas dos povos, o que atravessou talvez séculos e milênios, agora de repente estão mudando tudo para serem leis de um padrão que é dos homens, contrário ao mandamento e preceito ou preceitos de Deus. Observe, nisso está a afronta direta a Deus, no sistema religioso, no sistema também político, lembrando que todos eles atuam debaixo do poder da atuação de Satanás, o dragão. Todo o sistema do mundo globalizado contra Deus. Mas Deus não é combatido com canhão, com avião, com cavalos, com tanques de guerra ou com fuzis. Pelo que falamos que aqueles exércitos anteriores citados são poderes espirituais da maldade, ou do adversário das trevas, ou comandado por eles, entrando para romper todos os limites e avançar na área e nos preceitos, naquilo que era para ser totalmente do povo de Deus. Observe ainda que há uma proposta de batalha, de ser contra Deus, declaradamente. Não há mais cuidado de andar no temor de Deus ou nos seus preceitos. Mas, em meio a essa situação armada de batalha contra Deus, por favor, atente ao verso 15, a igreja está presente. A igreja já não foi embora não, a igreja está presente, porque já na sexta taça da ira de Deus, tendo essa sido já derramada, o alerta para a igreja.
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Então a igreja está presente em meio a esta situação tão terrível de uma proclamação geral contra Deus. A igreja está no mundo. E lembremos que já vimos no capítulo 12, também no 11 e depois no 13, que a igreja estará na terra com a sua missão, ao mesmo tempo que a besta está progredindo também no seu crescimento, na sua atuação. São os 1260 dias, são os 42 meses, são os 3 anos e meio, são os 3,5 dias e são os 3,5 tempos de Deus, tudo a mesma coisa. E se o alerta é para a igreja, de um modo geral, significa que esse estado de oposição a Deus já é antigo. Desde quando Cristo Jesus já foi dado ao mundo. Só que a igreja do tempo dos apóstolos era uma forma com que o mal atuava. E isso foi avançando as diversas gerações e a igreja presente. A igreja presente. Não os mesmos do tempo dos apóstolos, porque as gerações foram mudadas. Quem foi de Deus no tempo da geração dos apóstolos já foi recolhido dessa geração. Esses fiéis já estão recolhidos. Outros vieram e também passaram por dificuldades neste mundo contrário. No mundo tereis aflição. Já foram recolhidos também. E agora é a vez da nossa geração. E se demorar um pouquinho mais, a igreja estará presente na geração seguinte, sofrendo um avanço maior ainda das trevas na face da terra. Qual é o limite disso? Não sabemos. Mas a palavra diz que os dias serão abreviados, porque senão nenhuma carne suportaria. Agora, o famoso Armagedon. Esta palavra que dá origem a muitos livros, tem gente que escreve um livro sobre o Armagedon, sendo que na verdade a palavra aparece uma vez na Bíblia, num verso, no capítulo 16 de Apocalipse e verso também 16. Não sei como consegue tanta palavra para falar de Armagedon, que os eruditos, na verdade, analisando o que possa significar, não sabem o sentido. Dizem que é Megido. Bom, que seja Megido. O que é Megido? É uma planície ou um vale, geograficamente falando, pode ser qualquer coisa na terra de Israel, lugar que foi palco de muitas batalhas. Mas nós estamos falando já num tempo do fim e de uma batalha que não é mais na carne e no sangue, é na ordem celestial. Então, Armagedon finalmente significa algum lugar de embate espiritual, não necessariamente na face da terra, ou se for na face da terra, entretanto a batalha é espiritual, conforme já vimos em outros livros e outras citações, que neste momento deve estar havendo um bombardeio tremendo, digamos assim, nos lugares, nas regiões celestiais, comparando com a ordem humana, né? Bombardeio, a luz contra as trevas. E aqui nós, sobre a face da terra, só vamos recebendo os respingos do que está sendo feito, acontecendo lá em cima. Mas observe como o mundo anda oprimido e de fato em trevas. É o avançar das trevas sobre o mundo. Faz-se noite no mundo. Precisamos entender isso. Portanto, falando com mais destaque, Armagedon não é de forma alguma um campo de batalha terreno na Palestina. Aquele se foi a base da citação de Armagedon no Apocalipse é só figura. É algo muito mais extenso e traduzindo uma implicação de ordem espiritual. Voltamos para dar destaque quando a palavra diz no verso 15: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes.
a igreja presente ainda na sexta taça da ira de Deus. E observe que a igreja, tal qual na parábola do trigo e do joio, vai estar até ao final, quando acontecerá a colheita final. O Senhor virá, justos por um lado e injustos por outro, cada um na sua sorte. Assim, lembremos da palavra de Daniel, capítulo 12, verso 1, já citado também em outra ocasião no estudo de Apocalipse. Naquele tempo haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Não diz que o povo vai ser livre desta aflição ou angústia que nunca aconteceu outra. Diz que vai ser livre na angústia, na aflição, na grande tribulação que haverá. E observe que em todo tempo a igreja é salva, é liberta, são conquistados aqueles que se entregam a Cristo Jesus. Em meio a muita dificuldade neste mundo, há uma grande luta contra as trevas e contra o próprio pecado. Então observe, livra-se ao teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Mas quando isso? Naquele tempo de angústia, qual nunca houve. Citando a palavra de Jesus em Mateus 24, 21, palavras já citadas anteriormente, do sermão de Jesus no capítulo 24 e depois do capítulo 25 de Mateus, mas aqui, capítulo 24, o verso 21, colhendo um ou outro verso em todo o texto. Porque haverá então grande aflição como nunca houve. Uma citação de Marcos diz, e que nunca haverá. Então é o máximo, não haverá outra maior. E diz mais, e logo depois da aflição daqueles dias, depois, as potências do céu serão abaladas. Verso 30, então, depois da aflição daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então observem, quando muitos dizem que a igreja vai estar livre de grande tribulação no final, vai estar livre sim, mas participando junto, livre pelo Senhor, guardada pelo Senhor, mas estará presente em meio ao caos desta grande aflição. Quando começar a aparecer aqui a paz, a segurança, ou seja, aliviou-se alguma coisa, repentina destruição. Destaco bem, primeiro vem a aflição, qual nunca houve. Depois veremos Jesus vindo na colheita do último dia. Dando sequência no verso 17, é derramada por fim a sétima taça. Diz o texto, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve trovões, vozes e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Observe, é a sétima taça da ira de Deus, no que se completa a ira de Deus, então já é o fim do mundo também. Mas observe, outra vez, em particular, comparando o verso 20
do capítulo 16 com o que vimos lá no capítulo 6, no sexto selo, já houve essa destruição citada, e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam mais. Então observe que o Apocalipse mostra o fim do mundo em 3 oportunidades. Nos selos, falando do desígnio de Deus. Após colher os que são dele, o mundo será de fato destruído. Nas trombetas, depois da grande revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, também, capítulo 14 fala da colheita e da vindima e a destruição do mundo. E agora, no capítulo 16, nas taças da ira de Deus, o fim do mundo. Então observe que selos, trombetas e taças são como que paralelos, designam os acontecimentos e ira de Deus derramando sobre os homens. E isso não é para o futuro, mas já vem vindo, avançando e colhendo as diversas gerações que já existiram. Só que parte caminha para um clímax, um final absoluto, completo. Fazendo paralelos entre os selos, trombetas e as taças da ira de Deus, lembremos quando vimos selos e a citação da palavra fala de alimento por preço, falta de paz, morte, tudo isso com o objetivo de submissão a Deus. Quando nós vemos sobre as trombetas, aí fala de vegetação ferida, o mar ferido, as águas amargas, a claridade diminuída, chagas más nos homens, morte de 1/3 dos homens, muitos mais. Mas o objetivo é que os homens se arrependam e possam ser salvos. Se arrependam dos seus maus caminhos. Mas já na taça da ira de Deus, é chaga maligna, morte no mar, águas como sangue, sol abrasador, o mundo em trevas, seca-se o prate, ilhas e montes fugiram. E o objetivo? Destruição do mundo. É o fim do mundo, encerra toda a ira de Deus sobre a humanidade. Colocando esses paralelos, podemos observar que, de fato, os selos estão acontecendo desde quando? Desde séculos, milênios atrás. As trombetas estão acontecendo, sendo tocadas desde quando? Desde séculos, milênios atrás. E a taça da ira de Deus, na verdade, está sendo derramada, e as gerações desde séculos e milênios atrás já estão sofrendo a recompensa da sua má ação. Mas tudo isso, lembremos, vai para o momento crítico final, quando Pedro diz, estudamos na segunda carta, capítulo 3, que com um grande estrondo todo este mundo vai ser destruído, ardendo em fogo. Encerrada a apresentação até agora, capítulo 16, das taças da ira de Deus, Apocalipse ainda continua. Temos vários capítulos ainda. É quando temos do capítulo 17 até o capítulo 20, segundo colocamos no propósito do nosso esboço de estudo, a seção 7, mais detalhes do que já foi revelado. O que vamos ter é um voltar atrás e falar alguns pontos com alguns detalhes mais. Assim, capítulo 17 e capítulo 18, que temos na sequência, vai trazer detalhes da citada Babilônia, a mulher prostituta, a grande cidade. Fala de Babilônia como mulher, como cidade, algo complexo, mas vamos procurar estar trazendo argumentações que Deus nos dê graça para isso. E vai falar também sobre a besta, da qual já foram trazidos detalhes no capítulo 13, mas no capítulo 17, outros detalhes que eu julgo também muito importantes e até claros diante do quadro que temos no cenário mundial hoje. Passemos, portanto, ao texto.
capítulo 17, verso 1. E na sequência, diz a palavra: E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí está. Nesses 3 primeiros versos, apresenta Babilônia como sendo uma mulher prostituta, assentada sobre muitas águas. Assentada sobre muitas águas. Mas ao mesmo tempo, assentada sobre uma besta. Já temos de outros estudos e outras citações que muitas águas referem-se à multidão dos povos, das tribos, das nações, das línguas. E besta é o sistema de governo no mundo, que atualmente a besta representa a globalização, o poder centralizado, quando as nações juntas determinam aquilo que acham por fim determinar, e assim também caminham no seu dia a dia. Continuando o verso 4, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, vermelho, roxo e outros tons de cores semelhantes, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Aqui observe, está sendo apresentada ainda aquela mulher. Babilônia é o nome de mistério, mas cita que ela é prostituta. No verso 5 diz que ela é mãe das prostituições e abominações da terra. Destaquemos ainda o verso 6, que ela está embriagada do sangue das testemunhas de Jesus. Muito bem. É difícil, muito complexo essa expressão Babilônia, esta mulher, etc. Porque também na Bíblia, em outros textos dos profetas, fala-se de Babilônia. E Babilônia temos o nome referente à capital do Império Caldeu, da qual a palavra fala muitas coisas e que na ordem física já aconteceu. A Babilônia física, capital do Império Caldeu, já não existe, já foi destruída. O que dela se falava nas Escrituras já se cumpriu. É um eterno deserto. Ninguém reedificaria Babilônia. Lembremos que recentemente Saddam Hussein quis reedificar Babilônia. Que caminho que tomou! E seria uma afronta contra Deus. Mas estava escrito que ninguém reedificaria Babilônia. Então, os projetos de Saddam Hussein não iam para frente mesmo. Mas observemos que Babilônia era o lugar onde estava o povo de Deus, o povo de Israel, morando, vivendo, tendo o seu dia a dia. Vamos entendendo isso. Babilônia, no tempo de Jeremias, no tempo do povo de Israel, era justamente o lugar
que governava o mundo, que abrangia povos, pessoas, de um modo geral, do mundo inteiro, e no meio dos quais estava o povo de Deus, sempre perseguido de uma forma e de outra, mas estava ali, tendo que guardar sua fidelidade a Deus. É a figura física, já passou esse tempo de Daniel, o tempo de Ezequiel, encerrou com Zorobabel e outros mais. Mas a citação da Babilônia Apocalipse mostra a Babilônia espiritual, do tempo dos fins. Muito bem, vamos qualificar melhor esta mulher dentro de uma observação. A Apocalipse só fala de duas mulheres, duas. Quais são as duas mulheres? A primeira está no capítulo 12, é aquela que está vestida do sol, que depois vai ser apresentada como sendo a esposa do Cordeiro. E nós já sabemos que é a igreja, ou o povo de Deus. O que é a igreja? É a multidão de todos os povos, nações, tribos e línguas que são fiéis ao Senhor. É a esposa pura. Muito bem, esta é uma mulher, mas Apocalipse cita outra mulher e já fala ao contrário, que é uma que é prostituta. Se analisarmos lá atrás, na palavra de Jeremias, na palavra em especial de Oséias, aqueles que são de Deus e se desviam para o mundo, aos olhos de Deus é prostituta também. Ou se tomarmos, conforme tomamos recentemente no estudo de Apocalipse, a palavra de Tiago, todo aquele que ama o mundo, aos olhos de Deus está em processo de adultério e prostituição. Deixa a fidelidade do seu Criador e Senhor e vai se envolver com outro senhorio. E observe, já vimos antes, sentada sobre águas, multidão dos povos, pelo que podemos tomar essa Babilônia, neste ponto de comparação, como sendo a própria humanidade infiel, porque é a multidão de povos, tribos, línguas e nações que deixaram o seu Criador e estão amando e vivendo e com liberdade e libertinagem neste mundo, pelo que diz a palavra prostituta, e dela vêm todas as abominações da terra. E vamos agora comparar desde Abel e Caim. Quando não se tinha ideia de nações, já havia separação. E como uma das características da Babilônia estar embriagada do sangue das testemunhas de Jesus, ou dos justos, ou dos salvos, Caim faz parte da Babilônia, espiritualmente falando, enquanto que Abel faz parte da mulher de Apocalipse 12, a igreja. Observe bem isso. Usando comparações também, no passado já houve uma Babilônia, não chamada Babilônia, mas Babel, que era justamente toda a humanidade que estava em desobediência a Deus. Gênesis capítulo 10, capítulo 11, quando Deus mandava que os povos se espalhassem nas suas famílias, constituindo as nações, eles diziam: não queremos ser espalhados, queremos ser um só, construamos uma grande cidade, uma torre que atinja o céu. Ou chega a Deus? E já era uma blasfêmia, uma presunção, e o Senhor veio e cortou isso. E os povos se separaram, constituindo as nações, que era o desígnio de Deus, para dar-se toda a história desses milênios na face da terra. Mas agora, observem, concluindo o tempo, todas as nações, a humanidade está voltando de novo ao quê? A se ajuntar à globalização para serem, de novo, um só povo,
com um só pensamento, talvez uma só língua, talvez com uma só religião, talvez com uma só moeda, com um só governo. É a Babel do fim dos tempos, na presunção de chegar e afrontar Deus, não só de fazer uma torre para chegar ao céu, mas de combater o céu ou a Deus. Então são pontos semelhantes, mostrando que Babilônia ao fim é a própria humanidade desviada de Deus, e a igreja, a mulher, que é a humanidade que permaneceu fiel ao Senhor. Toda obra criada por Deus, separada em duas partes. Dois caminhos existem, alguém escolheu o caminho da vida eterna e alguém escolheu o deleite desse mundo, ainda que isso pudesse resultar na condenação, a morte. E depois do derramado sangue de Abel, vamos para Jesus. Quem é que deu a sentença da morte de Jesus? Quem deu a sentença da morte de Jesus? Foi o povo. O povo. Não foi uma instituição, foi o povo. Que quando Pilatos apresentou: o que farei de Jesus chamado Cristo? Clamaram: crucifica-o. Hei de crucificar o vosso rei? Não, ele não é nosso rei. Nosso rei é César. Aí está a prostituta. E os reis da terra na época, o Império Romano e a nação de Israel, física, não espiritual, aderiram ao povo. Então, a humanidade que amou ser diferente e andar no seu próprio caminho, seduziu os governantes, seduziu os religiosos da época. E assim continuamente, pelo que entendo o que está acontecendo hoje, que muita gente, muitos grupos religiosos estão por aí se formando para cada um ser assistido como eles querem, enquanto que o povo de Deus não, é chamado para obediência aos preceitos do Senhor. Aí vem Isaías capítulo 4, mulheres. Mulher que quer casar com o cordeiro para ter só o nome, mas para andar à vontade, não serve para ser esposa do cordeiro, porque a esposa do cordeiro, casando com ele, e ele escolhe bem, vai ser aquela que é sujeita, que vai vestir das suas vestes, linho fino, branco e resplandecente, e vai comer do seu pão, a palavra viva, e que é vida eterna. Notemos, igreja, Babilônia. Babilônia, destaquemos, lembrando das citações bíblicas. Em Apocalipse, aqui, a mãe das prostituições e abominações da terra. Uma mulher ricamente vestida, assentada sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Já em Isaías 13:19 diz: e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória soberba dos caldeus. Em Jeremias 51 diz: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Jeremias 50, verso 17, a citação anterior era Jeremias 51, verso 7, e agora 50, 17, o cordeiro desgarrado a Israel. Por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Isso já aconteceu fisicamente. Espiritualmente, a igreja está tendo seus ossos quebrados pela Babilônia, presente espiritual dos últimos tempos. Aí lembremos do estudo de Daniel capítulo 12, verso 7, quando o anjo disse que quando acabarem de destruir o poder do povo santo, é o fim. Então a igreja estará até o fim sendo oprimida, sendo perseguida, destruída, enfraquecida, para que quando Deus derramar a sua ira,
esteja coberto de razões e de justiça para isso fazer. Quando foi mostrada Babilônia, a mulher para João, diz a palavra que ele se admirou, ficou admirado. Beleza, riqueza, formosura, tomando um aspecto figurativo, e o anjo chega a perguntar no verso 7, por que te admiras? E o anjo diz, eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres, e assim vai estar falando primeiramente agora da besta. E diz, verso 8, a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Paremos. Voltando ao texto, nós temos a mulher causa admiração. Por isso que muitos amam o mundo, porque o mundo de fato atrai. E a palavra diz, cuidado, não ameis o mundo, porque o que há no mundo, cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. O mundo atrai, a porta é larga, o caminho é espaçoso, pelo que disse Jesus, muitos entram por esse caminho e se tornam Babilônia. E observa a facilidade de ter, de possuir, comprar, que existe no mundo. Coisa tremenda. Pelo que as pessoas no mundo podem desfrutar, como se fossem ricos, sem ter algum recurso. Porque muitas vezes é só ligar também o canal da televisão, ele vê e desfruta como aquele que pagou caro o ingresso para estar lá. E temos hoje telas em grandes tamanhos, temos com som tridimensional, temos tela também com imagem em 3 dimensões, e vamos aí, o mundo gratuito quase, dentro de casa. Observe esses particulares. Mas, dissemos, e a palavra volta-se agora primeiro para a besta. Quem é a besta? E as explicações estão dizendo, ela foi, e já não é. Mas já vimos isso no capítulo 13. Foram os impérios antigos que existiram no passado, que em Daniel capítulo 7 diz que continuam vivos os impérios, os poderes, as características, mas não tem domínio. Por isso já foi, não é mais. Mas entretanto a palavra diz que voltaria, há de subir do abismo. Ou seja, vai voltar. Quando agora, no presente, a besta, pelo poder do dragão, aglomera tudo aquilo que tem de ciência, de poderes, de características de todos os povos, ou melhor dizendo, todos os impérios do passado. E por causa dessa grandeza, aí sim, muitos ficam admirados do poder bélico das nações, da característica das nações, que vão parar de combater uma a outra, e será orgulho de muitos, e já é, porque muitos torcem para o seu time, torcem para o seu corredor de Fórmula 1, torcem para tantos no mundo, porque é uma glória, que desfrutam junto com seus heróis. Observem isso. Mas vamos para a besta. Verso 9.
aqui há sentido, 7 montes. As cabeças, 7, são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Não é fácil entender quais são esses 7 montes em que Babilônia está apoiada, ou a humanidade está apoiada. É difícil. No tempo passado, eu lembro que eu cantava Roma, Roma eterna, Roma dos 7 montes. Hoje eu sei que não é Roma, nem o Vaticano, a Babilônia. Ela simplesmente é uma facção, uma parte de um todo. Babilônia é um todo. Em muitas religiões, em muitos, entre aspas, Vaticanos existem no mundo, cuja base, 7 montes. Fica ainda um pouco de mistério nisso, não posso avançar em mais nada. Mas a palavra continua, quando no verso 10 diz, e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, o outro não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Agora vamos aqui analisar. As cabeças são 7 reis, ou 7 impérios, reinos, que já vimos anteriormente, e que foram já citados como o Egito, o mais antigo, Assírio, outro domínio, Caldeu, Medo-Persa, grego, romano, e depois o que é representado pelos pés na estátua da visão de Daniel. Mas voltando, qual o detalhe acrescentado no capítulo 17? Que a besta é formada dos 7 reis, já vimos isso, mas só que 5 já caíram. Quando João recebe a revelação, 5 já tinham caído. E a palavra, vamos passar à frente um pouquinho, um existe. Qual o império que existia no tempo de João? O Império Romano. E era o 6º. Pelo que o último é o que veio depois do Império Romano. O que é que veio depois do Império Romano? Justamente dentro da comparação com a estátua na visão de Daniel capítulo 2, é que o Império Romano, quando se desfez, perdeu o poder, ele deu origem a uma fragmentação total no mundo, formando muitas nações, que sempre estiveram lutando uma contra as outras para terem a hegemonia no mundo, mas ninguém conseguia, porque em parte elas são fortes e em parte elas são fracas. Não se evidenciou nenhum poder de domínio no mundo, porque se houve um Alexandre Magno, foi um tempo, mas não conseguiu dominar o mundo, não constituiu um império. Depois, se foi Napoleão Bonaparte, também lutou para ser e não conseguiu. Se o comunismo quis, se o nazismo quis, se o fascismo quis, se outros quiseram, e hoje estamos vivendo o presente, isso agora é conseguido pelo ajuntamento de todas as nações, quando cada um rende ou desiste da situação de querer ser a maior e que vai mandar em todas, para todos juntos comandarem um mundo todo. Aí está, é o que vivemos hoje. Para o domínio atual, usa-se coisas do Egito, do Assírio, do Caldeu, do Medo-Persa, do grego, do romano, e a situação atual, formando a administração do mundo presente. Aí podemos localizar exatamente onde estamos. Estamos onde? Império Romano? Não, esse foi o presente do tempo de João, mas haveria um outro reino que deveria vir, ainda não era vindo, e é o que nós estamos vivendo hoje, porque o romano já passou. E tem algum outro reino para vir? Tem outro reino para vir? Não. Por Daniel 2 e por Apocalipse não tem mais nada para vir. Só tem sim que destruir esse presente que é a besta. Então esse aspecto de que haverá um tempo de milênio na terra, pode cortar fora. Não tem mais. Não está em Daniel 2 e nem está em
Apocalipse encerra tudo no presente sistema que em 2011 nós estamos vivendo e que vai avançar mais. Continua: a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos, fiéis. Aí nós temos a besta. Ela é a oitava e é do 7. Por que ela é a oitava e a do 7? Porque os 7 impérios já estão aí. O mundo presente é isto. É um mundo esfacelado em muitas nações. É o Império Romano que quebrou-se em vários pedaços, formando as nações. Todas as nações que hoje existem são oriundas do Império Romano, de Roma Ocidental ou de Constantinopla, que é a Roma Oriental. Lembrando que Constantinopla significa a nova Roma. Então observe que a besta forma um 8º império, que na verdade não é o 8º império, é com 7. E os 10 chifres? São 10 reis, que receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 10, na linguagem de Deus, é um número que significa multiplicidade. Observe que hoje no mundo nós temos uma multiplicidade de soberanias, as nações, os estados, os governos das nações. É um número grande. 10. Os 10 reis são as muitas nações existentes no mundo que entregarão o poder à besta. Todo mundo concordando para um governo central, a besta, que é a globalização, a centralização de poder e ordens, direções no mundo. Os 10 reis só vão reinar 1 hora, juntamente com a besta. Então, o tempo presente que não vivendo já é a última hora. Nós não estamos com 3 dias e meio para frente ainda não. Nós não estamos com 7 tempos para frente não. Nem com milênio à frente. Nós estamos só com 1 hora. Quando a multiplicidade de nações do mundo vão estar governando com a besta. Ou elas mesmas formando a besta para governar o mundo. Jesus está vindo. Só temos 1 hora. De dias, meses, etc. que passou, o tempo já está sendo o quê? Abreviado. Não fala assim em dias, não. Agora é 1 hora. É questão de minutos. Porque essa hora já começou em algum tempo passado. Veja o quanto que o tempo está acelerado, está abreviado, que numa geração muda tudo. Antigamente passava séculos, milênios, o povo do mesmo jeitinho, na sua forma de viver. E agora, de repente, com 15, 20, 30 anos, muda-se tudo na face da terra. Voltando ao texto, e a besta que era e já não é também o 8º, e é do 7 e vai à perdição, porque é para ir para a destruição final. Não é para depois ter milênio, ter outras coisas, não. É fim. Os 10 chifres que viste são 10 reis que reinarão, que ainda não receberam o reino, no tempo de João, mas que receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A besta já é presente, então os 10 reis já estão reinando. Estamos na iminência disso, porque estamos vendo aí como é que está o mundo. Ou entra na ordem
do governo central, ou então a nação é aniquilada. Então todos vão voluntariamente ou por força armada se submeter ao comando central. A ONU, bem claro, processo da globalização. E observe na estátua de Nabucodonosor, na visão de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, que os reinos da terra terminavam com os 10 dedinhos nos pés. Os 10 dedinhos representavam os últimos reinos da terra, que não são impérios, são o quê? Soberanias espalhadas. É um mundo fragmentado, mas que se unem junto com a besta. Já falamos, o intento deles é entregar autoridade e poder à besta. É só observar o que está acontecendo hoje na Líbia. Todo mundo concorda. O que a ONU decidiu? A ONU decidiu. Então, estamos juntos. Ah, vai você bombardear lá. Eu não quero ir não, manda outro. Não, vai ser você. Você também, você também. E as nações submetem. E quem não submete é invadido, é tomado, troca-se o governo e pronto. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Estão falando da besta, mas observe o toque de Babilônia. A população mundial é que resolve mudar o governo, quando antes quem constitui a autoridade que governa era Deus. E ficou esse estado que existe, em que o povo é que resolve, democracia. Desde quando a criatura determina alguma coisa, ou a obra criada, ou o gerado vai determinar aos pais como é que tem que ser. É desordem em todo o mundo. Mas interessa a besta. E os reis concordam, mas a vontade parte do povo, que quer o que quer. Continuando, verso 15, voltando agora a falar um pouco mais de Babilônia, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí está outra vez. O que queremos destacar aqui, voltando do verso 18 para os versos anteriores, a mulher, já dissemos, é humanidade, mas aqui é citada como sendo a grande cidade. Mas entendo que na globalização o mundo todo é uma mesma população de uma única grande cidade. Porque podemos já observar pelo mundo afora que uma cidade já se emendou com outra cidade, como nós temos São Paulo e o ABC, que formam a grande São Paulo. Assim como tem uma grande São Paulo, tem uma grande Nova York, tem uma grande Tóquio, tem uma grande, que no final o mundo vai ser uma grande cidade, cuja população, a humanidade, o povo, determina o que quer. E as autoridades vão administrando em cima da vontade do povo. É quando inverte. Em vez do líder conduzir o povo para um objetivo melhor, não. O líder é aquele que faz a vontade do povo. Tudo invertido na face da terra. Por isso entendam, Babilônia é mulher, é a humanidade e ao mesmo tempo é a própria cidade, que é o mundo inteiro, a grande cidade dos homens neste planeta. Voltando um pouquinho, verso 16. Observem bem o verso 16. Estes últimos reis que dominam sobre a face da terra não vão conduzir o povo a uma boa coisa, porque a ordem e o bem procede de Deus, e como os governantes não vêm de Deus, vêm do povo,
Esses governantes não são aqueles que poderiam ajudar o povo. Ao contrário, fazendo a vontade do povo, vão conduzir o povo naquilo ou caminho que não devam ir. E com isso, observem, os 10 chifres que vistem na besta são os que aborrecerão a prostituta. Os governantes colocados pelo povo acabam aborrecendo o próprio povo. E não só aborrece o próprio povo, como também a porão desolada e nua. Os próprios governantes vão assolar, desolar, descobrir, empobrecer o povo que os colocou naquele lugar. E além do mais, comerão a sua carne. Retira o bem da humanidade para desfrutar eles mesmos. E com isso, a queimarão no fogo. A destruição da humanidade será feita pelos próprios sistemas que a humanidade cria, os seus governos, e etc, e etc, e etc. Como isso já aconteceu desde sempre. Os governantes pegam o povo e levam para matar outro povo a título de defender a nação ou a si mesmo. E assim, os povos se degladiam, matando-se uns aos outros para a vontade de alguém que eles colocaram lá em cima. Assim é no Brasil, assim é no mundo todo. Todo mundo tem que sujeitar aquilo que colocaram, que no final ninguém está satisfeito porque não consegue administrar o povo e trazer ao povo o bem que eles querem. Mas o bem que eles querem não tem bem que sacie, eles são insaciáveis. É a cobiça que não tem fim. Mas na procura disso é a autodestruição da própria humanidade. Não precisa Deus fazer muita coisa não, é só deixar a humanidade na sua própria sorte. O que eles fazem, o que eles decidem, a liderança, os reis que eles colocam, vão acabar com eles. Aqui neste ponto nós interrompemos para dar continuidade em oportunidade seguinte, quando estaremos estudando o capítulo 18, que vai continuar ainda na 7ª sessão, trazendo mais detalhes do já revelado, e o capítulo 18 com mais destaque, falando sobre a Babilônia, a grande cidade, a mulher prostituta. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.